Pare agora tudo o que você está fazendo. Respire fundo e sinta o peso desse silêncio, pois o que está prestes a ser revelado aqui vai muito além de um simples vídeo na sua tela. Você não foi atraído para este encontro por um mero capricho do destino ou por um clique acidental, mas sim porque o Tribunal do Céu emitiu um decreto urgente com o seu nome gravado nele. Enquanto o mundo lá fora corre frenético e ignora os sinais, as engrenagens da eternidade se moveram para que esta voz encontrasse os seus ouvidos exatamente no milésimo de segundo em que a sua alma mais gritava por Morkai Jidó Turksur Tieng Lieng. Se neste exato instante você sente um arrepio estranho, um calor que invade o peito ou uma paz repentina que não condiz com o caos que você viveu hoje, saiba que o alto escalão celestial já começou a fazer uma varredura completa no ambiente onde você está. Não quebre essa frequência sagrada. Permaneça em comunhão absoluta nesta jornada de fé que estamos iniciando agora. Inscreva-se neste canal como um ato de resistência espiritual. Deixe o seu like para sinalizar ao mundo invisível que você toma posse dessa herança e use o campo dos comentários para depositar ali as causas que têm tirado o seu sono, pois estaremos em intercessão contínua. Compartilhar esta mensagem não là một hành động kỹ thuật số đơn thuần, mà là một cây cầu, một nơi trú ẩn mang hy vọng đến những gia đình đang khóc trong thầm lặng. E para você que sente no íntimo o desejo ardente de sustentar esta missão, a chave Pix do canal está disponível na descrição e no primeiro comentário fixado. Confai, là một nia vur, ai một sir trao đôi tâng linh mai mọc, mà là một hạt giống biết ơn tự nguyện để ngọn lửa này tiếp tục cháy sáng, chạm đến những trái tim đang khao khát sự hướng dẫn và an ủi của Chúa mỗi ngày. Reciba esta verdade com a alma escancarada. Você não está sozinho. Você không bị bỏ rơi. Và cuộc đời bạn không phải là một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên không mục đích. Talvez os seus olhos físicos só consigam enxergar o esgotamento, a confusão mental, o medo paralisante e as portas que se fecharam com estrondo na sua cara. Mas eu te digo que o invisível está em chamas agora mesmo. Deus Pai já despachou ordens de interceptação imediata. Jesus Cristo, o Rei da Glória, já estabeleceu sua autoridade soberana sobre esta hora da sua vida. Os arcanjos mais poderosos do Altíssimo já cruzaram as dimensões e entraram em incursão tática dentro da sua casa, da sua mente bombardeada, da sua família e de cada caminho que seus pés pisarem daqui por diante. O Deus que vigia no secreto está operando com uma precisão cirúrgica, uma força que nenhum abismo ou autoridade infernal tem o poder de bloquear. Filho e filha do Criador, entenda com clareza. O mundo material que você toca é apenas a casca de uma realidade muito mais densa. Existem guerras que eclodem nos bastidores antes mesmo de se tornarem problemas reais na sua rotina. Há respostas que são geradas no silêncio do trono antes de se manifestarem no cronômetro da terra. Muitas vezes, o ambiente da sua casa fica pesado, as brigas surgem do nada e a mente é atacada por flechas de dúvida e desânimo porque existe um cerco espiritual tentando paralisar os seus sonhos. Mas, acima de qualquer estratégia sombria, existe um Deus vigilante que nunca fechou os olhos, que nunca se atrasou e que jamais deixou um filho seu sem auxílio. A Escritura em Hebreus é cirúrgica ao dizer que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Isso desmonta completamente a mentira do abandono. Quando você dobra os joelhos e solta um suspiro de Senhor, me ajuda, o céu não responde com indiferença, mas com mobilização de guerra. O arcanjo Miguel não é uma figura de lenda antiga, mas a manifestação do poder combativo de Deus contra a intimidação das trevas. Ele entra em cena quando correntes geracionais precisam ser estraçalhadas e quando laços malignos que prendiam o seu progresso precisam ser cortados de uma vez por todas. Lembre-se do que aconteceu com Daniel. Ele buscou, jejuou e chorou por dias, e aos olhos humanos parecia que nada estava acontecendo. Mas o mensageiro celestial revelou que desde o primeiro segundo do seu clamor, as suas palavras foram registradas e a resposta foi enviada. O problema é que houve resistência, houve uma batalha feroz nas regiões invisíveis para impedir que a vitória chegasse até ele. Meu irmão, minha irmã, entenda isso com toda a força da sua alma. Desde a sua primeira lágrima no escuro, o céu se moveu. O atraso na manifestação da sua bênção não é silêncio de Deus. Muitas vezes, é o sinal mais claro de que a guerra no invisível está intensa, justamente porque o que Deus vai te entregar tem um peso eterno.
Miguel já entrou no conflito. O príncipe guerreiro está abrindo o caminho à força e a resistência está caindo agora. Prepare-se, pois o que estava retido está prestes a ser liberado sob a autoridade daquele que reina para todo o sempre. Continuando nossa jornada por essas verdades que transcendem o que os olhos podem ver, precisamos mergulhar na profundidade do que significa receber uma visitação de clareza no meio do caos. Você já parou para se perguntar por que, em certos momentos de crise, a sua maior agonia não é o problema em si, mas a falta de uma direção concreta? Aquela sensação de estar em um labirinto escuro, onde cada decisão parece um risco e cada silêncio de Deus soa como um abismo. É exatamente nesse cenário de incerteza absoluta que a presença de Gabriel se torna vital. Ele não aparece para lutar com espadas como Miguel, mas para batalhar com a luz da verdade contra as sombras da dúvida. Quando Gabriel entra em cena na história de Zacarias ou de Maria, ele não traz apenas uma informação, ele traz a chave que destranca o futuro. Como você reagiria se soubesse que a confusão que hoje nubla o seu discernimento está prestes a ser dissipada por um decreto direto do trono do Altíssimo? Imagine o impacto de uma palavra que reorganiza o seu mundo interior. Gabriel é o mensageiro que atravessa as barreiras do tempo e da lógica para dizer que o que parece estéril em sua vida ainda pode gerar frutos. Você já se sentiu como se o céu estivesse em silêncio por tempo demais? Como se as suas orações estivessem batendo no teto e voltando? O ministério de Gabriel nos ensina que o silêncio divino não é a ausência de resposta, mas o período de gestação de um milagre que a mente humana ainda não consegue processar. Ele vem para acalmar o coração acelerado e dizer: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Perceba que essa clareza não nasce do esforço intelectual ou de estratégias terrenas. Ela é uma revelação. É aquele estalo divino que acontece enquanto você dirige, enquanto lava a louça ou no meio de uma madrugada de insônia, trazendo a solução que você buscou por anos e não encontrou nos livros. Além disso, é fundamental compreender que essa proteção e esse anúncio celestial não param na porta da sua casa. Eles invadem os compartimentos mais secretos da sua alma. Você já sentiu um alívio repentino, uma paz que excede o entendimento, justamente quando tudo ao redor indicava que você deveria estar em colapso? Como explicar aquela força sobrenatural que te faz levantar e continuar, mesmo quando o cansaço parece ter vencido a batalha? Isso é o resultado do cerco santo que mencionamos. É o toque de Rafael, o mensageiro da cura e da restauração, agindo silenciosamente nas feridas que ninguém vê. Enquanto Miguel afasta o devorador e Gabriel ilumina o caminho, Rafael aplica o bálsamo do céu nas memórias que ainda sangram. Será que você consegue discernir que a sua sobrevivência até aqui não foi sorte, mas uma operação coordenada por anjos ministradores que se recusam a deixar você desistir? Pense agora naquelas áreas da sua vida que você considerava como causas perdidas, aquele relacionamento que esfriou, aquela dívida que parece uma sentença perpétua, ou aquele sonho que você enterrou para não ter que lidar com a dor da frustração. O agir de Deus através de seus mensageiros serve para nos lembrar que o Senhor das Galáxias se importa com os detalhes da sua rotina. Se Ele dá ordens aos seus anjos a seu respeito, Ele está dizendo que você é uma prioridade no reino. Por que então continuar carregando o peso de um mundo que não te pertence? Por que permitir que a ansiedade dite o ritmo dos seus batimentos cardíacos, se existe um acampamento celestial estabelecido ao redor da sua mesa? A fé não é ignorar a guerra, mas saber que o seu general nunca perdeu uma batalha e que os seus reforços nunca chegam atrasados. Você consegue visualizar agora, pela fé, o ambiente da sua casa sendo purificado, aquela densidade que tornava o ar pesado, as palavras ríspidas que feriam sem intenção, a desunião que tentava se instalar sorrateiramente. Tudo isso começa a recuar quando a luz da revelação de Gabriel e a espada de Miguel entram em ação. Não se trata de uma fantasia mística, mas de uma realidade espiritual descrita nas Escrituras para que você tome posse da sua herança. Se os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os herdeiros da salvação e você está em Cristo, então você tem o direito legal de clamar por essa assistência. Como seria a sua noite de hoje se você realmente acreditasse que sentinelas do Altíssimo estão postadas na janela do seu quarto, vigiando cada respiração sua e garantindo que nenhum mal te suceda? Essa confiança muda a nossa postura diante da vida. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser um protagonista debaixo de uma jurisdição superior.
A neblina mental está se dissipando porque o anúncio de Deus para você é de esperança e de um futuro com paz. Receba esse alinhamento agora. Que cada pensamento de derrota seja confrontado pela verdade de que o Senhor está acampado ao seu lado. A restauração não é algo que vai acontecer apenas no futuro, ela começa no momento em que você reconhece que não está sozinho nessa caminhada. Onde havia deserto, Deus ordena que brotem fontes. Onde havia silêncio, Ele envia Gabriel com uma canção de vitória. Você está pronto para abandonar o controle e descansar na sombra daquele que tudo governa. O cerco está montado, o mensageiro está falando e a cura já começou a fluir. Caminhe hoje com a cabeça erguida, sabendo que a guarda do Palácio Celestial foi despachada exclusivamente para cuidar de você e de tudo o que é seu. Continuando nossa jornada por essa revelação profunda, percebemos que a atuação celestial não é apenas um evento isolado no passado, mas uma realidade pulsante que deseja invadir o seu agora. Mas não para por aí, porque quando compreendemos que esses mensageiros operam sob a autoridade máxima de Cristo, a nossa perspectiva sobre as crises muda completamente. Você já parou para se perguntar por quê, mesmo nos dias mais sombrios, uma força inexplicável impediu que você desmoronasse por completo? Já questionou se aquele livramento inesperado ou aquela ideia que surgiu do nada no meio do caos foram apenas coincidências ou o resultado de um serviço espiritual montado exclusivamente para te manter de pé? A verdade é que os arcanjos, como executores da vontade do Pai, não esperam que você esteja forte para agir. Eles intervêm justamente quando a sua capacidade humana chega ao limite, transformando o seu cenário de derrota em um campo de manifestação do poder divino. Além disso, é fundamental discernir que essa proteção não é passiva. Enquanto Miguel desembainha a espada contra as retaliações que tentam paralisar sua família, existe uma movimentação estratégica acontecendo nos bastidores da sua história. Você já sentiu um calafrio ao perceber que escapou de algo que nem sabia que estava no seu caminho? Isso é o cerco de Miguel em ação, cortando as linhas de suprimento do inimigo e garantindo que o decreto de vitória sobre sua casa não seja revogado. Por outro lado, quantos de nós não estamos precisando desesperadamente desse toque de Gabriel para limpar a lente pela qual enxergamos o futuro? Às vezes, o problema não é a falta de portas, mas a névoa que nos impede de ver a maçaneta que já está ao alcance das nossas mãos. Você consegue imaginar o impacto de uma única palavra vinda do trono sendo sussurrada no seu espírito, reorganizando todas as suas prioridades e matando a ansiedade na raiz? Mas a nossa análise precisa ir ainda mais fundo, pois a restauração completa exige que o interior seja visitado. Como você reagiria se percebesse que a sua dor mais antiga, aquela que você jurou que ninguém jamais entenderia, está sendo tratada com uma delicadeza que só o céu possui? Rafael entra em cena para nos lembrar que Deus não é um general frio que apenas vence guerras externas. Ele é o Pai que se inclina para curar as cicatrizes que o combate deixou na alma de seus soldados. Muitas vezes, você venceu a batalha, mas saiu dela sangrando emocionalmente, carregando o peso de uma exaustão que o sono comum não consegue resolver. É aqui que o bálsamo de Rafael atua, desinfetando as memórias amargas e devolvendo a cor para os seus sonhos que haviam ficado cinzentos. Será que você consegue permitir que o céu toque hoje naquilo que você escondeu, com tanto cuidado atrás de sorrisos automáticos? A intersecção dessas três forças, guerra, direção e cura, cria uma blindagem que o inferno não consegue penetrar. É uma operação de resgate em larga escala. Enquanto a luz de Gabriel dissipa a confusão intelectual, a espada de Miguel anula a opressão espiritual e o azeite de Rafael restaura a integridade emocional. Essa estrutura de cuidado nos mostra que você nunca esteve de fato sozinho no deserto. O que você chamou de solidão foi, na verdade, um tempo de isolamento protetor, onde Deus mobilizou a elite do exército celestial para garantir que o seu destino não fosse abortado. Por que continuar carregando o mundo nos ombros se existe uma estrutura eterna servindo ao seu favor por causa da sua herança em Cristo? Pense profundamente. E se o cansaço que você sente agora for apenas o sinal de que você está tentando fazer o trabalho que pertence aos anjos de Deus? Quando tentamos ser o nosso próprio Miguel, o nosso próprio Gabriel e o nosso próprio Rafael, acabamos esgotados e frustrados. A chave para a sua virada está em render o controle e reconhecer que o socorro que você precisa já foi despachado. A pergunta que ecoa no espírito agora é:
Você está disposto a trocar o seu esforço desesperado pelo descanso na providência divina? Quando aceitamos que somos guardados por sentinelas que não dormem, a insônia perde o sentido e o pânico se dissolve na certeza da cobertura. A sua casa não é um território abandonado, é uma base de operações do reino, e cada canto do seu lar está sob a jurisdição dessa guarda invisível, porém mais real do que as paredes que te cercam. Portanto, mude a sua postura diante das circunstâncias. Pare de olhar para os ventos e comece a perceber os carros de fogo que cercam a sua montanha. A confusão que tentou sequestrar sua mente está sendo confrontada pela clareza do anúncio profético. As feridas que tentaram definir quem você é estão sendo submetidas à terapia do céu, que reconstrói a identidade do Filho amado. E as ameaças que tiraram o seu sono estão agora sob o olhar vigilante daquele que guarda a sua saída e a sua entrada. O céu não está em silêncio, ele está em plena atividade, tecendo o livramento que em breve será o seu maior testemunho. Receba esse alinhamento total. A autoridade de Jesus Cristo como o selo, o Espírito Santo como o guia e os anjos como os ministros incansáveis da sua vitória. Erga a cabeça, pois quem te guarda não cochila, e o exército que luta por você é infinitamente maior do que qualquer exército que se levante contra. Sua trajetória está sendo escrita pelas mãos daquele que detém o controle do tempo e da eternidade, e o final dessa etapa não será a derrota, mas a manifestação plena da glória de Deus na sua vida. Além disso, é fundamental compreender que essa torrente de luz não se estanca no momento em que você fecha os olhos para descansar. Pelo contrário, é exatamente no silêncio que o reino opera com mais intensidade. Você já parou para se perguntar por que, mesmo em meio ao caos financeiro ou familiar, surge repentinamente uma paz que não faz o menor sentido lógico? Como explicar aquela calma que invade o peito justamente quando todos os indicadores ao redor dizem que você deveria estar desesperado? Essa é a prova viva de que a guarda celestial não está apenas observando, mas agindo na manutenção da sua sanidade e da sua esperança. Mas não para por aí. Precisamos mergulhar ainda mais fundo na compreensão de como esses mensageiros do Altíssimo reorganizam o que a mão humana bagunçou. O que você faria se pudesse ver, agora mesmo, a barreira de fogo que Miguel levantou ao redor da sua porta de entrada? Será que você continuaria permitindo que o medo do amanhã ditasse o ritmo dos seus batimentos cardíacos, se tivesse a plena consciência de que nenhum dardo inflamado de inveja consegue atravessar a blindagem da palavra de Deus sobre a sua vida? Continuando nossa jornada, perceba que a intervenção divina é cirúrgica e atua onde a medicina e a psicologia muitas vezes batem no teto. Existe uma camada da alma humana que só o Criador consegue acessar, e é lá, nas profundezas do seu subconsciente, que Rafael está trabalhando neste exato segundo. Você já notou como certas feridas parecem nunca fechar, não importa o quanto você tente esquecê-las? Mágoas antigas, traumas de infância ou aquela sensação de abandono que vira e mexe e volta a assombrar os seus momentos de solidão. Como você reagiria se soubesse que Rafael está agora mesmo derramando um bálsamo específico sobre essas memórias, retirando o veneno do ressentimento e devolvendo a você a capacidade de respirar sem o aperto da angústia? A cura que vem do céu não é um curativo superficial, é uma restauração completa da sua identidade de filho e herdeiro. Por que carregar o peso de um passado que o sangue de Jesus já cancelou na cruz? Ao mesmo tempo, veja como Gabriel atua na frequência da sua mente. Quantas vezes você se sentiu paralisado diante de uma encruzilhada, sem saber qual caminho seguir para tirar sua família do sufoco ou para restaurar a unidade no seu lar? A confusão mental é uma das armas prediletas do adversário, mas Gabriel é o portador da clareza absoluta. Ele não traz apenas uma informação genérica, ele traz a revelação da estratégia de Deus para o seu caso específico. Você já sentiu aquela intuição forte, quase audível, te dizendo para não ir por ali ou para ter paciência em determinada situação? Será que você tem dado ouvidos à voz suave que Gabriel sopra no seu espírito? Ou o barulho do mundo tem sido alto demais? O céu está enviando agora mesmo uma iluminação sobre os seus projetos, sobre as suas decisões financeiras e sobre a forma como você se comunica com quem ama. Receba esse discernimento que descomplica o que parecia um nó cego. Mas a batalha não para, e é por isso que a presença de Miguel é tão vital. Ele é o braço forte que Deus envia para confrontar aquilo que tenta devorar a sua paz. Você já percebeu como às vezes parece que uma sombra pesada
tenta entrar na sua casa junto com você depois de um dia de trabalho, ou como discussões banais escalam para uma agressividade desproporcional sem motivo aparente, isso não é apenas estresse, é retaliação espiritual. No entanto, o que o inferno não contava é que você não está desassistido. Imagine Miguel desembainhando a espada contra cada espírito de divisão, contra cada trava que impede a sua prosperidade e contra cada seta de enfermidade lançada na direção da sua linhagem. Você consegue sentir a atmosfera da sua sala ficando mais leve enquanto esse exército de luz ocupa o território que antes era dominado pela tensão? Não há resistência que suporte o avanço do general do Senhor. Por que então continuar vivendo como se estivéssemos à mercê da sorte ou do azar? A verdade é que a vitória já foi decretada no tribunal celestial, e Miguel, Gabriel e Rafael são os executores dessa sentença a seu favor. O que Deus está fazendo em sua vida hoje é uma limpeza de terreno para que a provisão possa aterrissar em solo fértil. De que adiantaria uma porta aberta nas finanças se o seu coração continuasse doente e incapaz de desfrutar da bênção? De que adiantaria o dinheiro no bolso se a paz não habitasse o quarto? O Senhor está tratando o todo, cuidando do invisível para que o visível seja apenas uma consequência da sua glória. Você está disposto a abandonar o controle e confiar que essas mãos celestiais sabem exatamente onde tocar e o que remover da sua trajetória? Esta mensagem é um divisor de águas, um convite para que você pare de lutar contra o vento e passe a descansar na rocha. À medida que você se torna um canal dessa palavra, compartilhando essa luz com quem está nas trevas, o fluxo de milagres sobre a sua vida se intensifica. O reino de Deus funciona por meio da comunhão e da concordância. Quando você decide que a sua casa pertence ao Senhor e que as milícias celestiais têm entrada livre em cada cômodo, a escuridão é obrigada a recuar. Não aceite menos do que a plenitude da paz que Cristo prometeu. Sinta o toque de Rafael curando o que dói. Ouça o anúncio de Gabriel sobre o novo tempo que desponta e contemple a guarda de Miguel protegendo o seu destino. O céu está em pleno movimento e o resultado dessa guerra não é uma dúvida. É um testemunho que você contará em breve para a honra e glória do Altíssimo. Continuando nossa jornada de fé, você já parou para refletir sobre como o silêncio de Deus muitas vezes é o momento de sua maior atividade nos bastidores do invisível? É nesse espaço entre a sua súplica e a manifestação do milagre que a estrutura do seu destino está sendo reorganizada. Você já sentiu aquela paz súbita, quase inexplicável, que surge logo após um período de angústia extrema, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos seus ombros? Esse é o sinal de que a blindagem que pedimos em oração começou a surtir efeito. Mas eu te pergunto, você tem olhos espirituais para perceber que aquela porta fechada que tanto te doeu foi, na verdade, o arcanjo Miguel bloqueando a entrada de um mal que destruiria sua paz lá na frente? Quantas vezes reclamamos do atraso sem entender que o céu estava, naquele exato momento, travando uma batalha épica para que você chegasse ao seu destino inteiro e não fragmentado? A verdade é que a resposta divina raramente chega com o barulho que a nossa ansiedade espera, mas ela sempre vem com a precisão que a nossa alma necessita. Quando Gabriel traz a clareza, ele não apenas ilumina o caminho, ele recalibra a sua visão para que você pare de enxergar apenas a escassez e comece a notar as sementes de abundância que já estão plantadas ao seu redor. Você consegue perceber que a confusão mental que te atormentava está perdendo força porque a luz da verdade começou a expor as mentiras do medo? Será que você consegue notar que aquela ideia repentina, aquele estalo de sabedoria que surgiu enquanto você lavava o rosto ou caminhava para o trabalho, não foi um acaso, mas o mensageiro do Senhor soprando a estratégia para a sua virada financeira e emocional? Pense comigo. Por que o inimigo investiria tanto tempo tentando convencer você de que nada vai mudar, se ele não soubesse que você está a um passo de uma grande libertação? A resistência que você enfrenta é a prova real da importância do que você carrega. Rafael está operando agora mesmo nas fissuras do seu coração, curando traumas que você nem sabia que ainda sangravam. Sabe aquela mágoa antiga que você guardou no fundo da alma e que vira e mexe e rouba sua energia? O Senhor está enviando restauração para que você não entre no seu novo tempo carregando o lixo do passado. Deus não quer apenas te dar uma vitória externa. Ele quer te ver curado por dentro, para que você tenha estrutura para governar sobre a bênção que está chegando.
Você já notou como certas conexões pesadas e relacionamentos que sugavam sua esperança simplesmente começaram a se afastar? Isso é Miguel limpando o seu território, removendo quem não pode caminhar com você na próxima estação. Não se lamente pelas perdas que na verdade são livramentos. O céu está fazendo uma varredura completa na sua história. Por isso, eu te convido a manter essa sintonia de reverência. O movimento de Deus na sua casa é como uma maré que sobe sem fazer alarde, mas que muda completamente a paisagem. Você está pronto para abandonar o controle e confiar que o general de guerra sabe exatamente onde posicionar cada anjo ao redor da sua família? Muitas pessoas desistem justamente quando o céu está prestes a declarar o xeque-mate contra a opressão. Não seja uma delas. Se a quietude desceu sobre a sua mente agora, receba-a como o selo de que a sua oração foi protocolada no trono da graça. A guerra invisível continua, mas o resultado já foi estabelecido pela autoridade de Jesus. Enquanto o mundo lá fora grita crise, escassez e desespero, dentro de você começa a brotar uma certeza santa de que o amanhã não pertence ao acaso, mas às mãos de quem nunca perdeu uma batalha. Como você vai se comportar a partir de agora, sabendo que os limites da sua casa estão vigiados por sentinelas que nunca dormem? A sua postura de vitória é o que consolida o que o céu já liberou. Descanse na clareza, fortaleça-se na cura e caminhe na direção que a luz de Gabriel está revelando. Pois o que Deus começou a mover, nada neste mundo tem o poder de interromper. Além disso, é fundamental perceber que essa presença divina não é algo abstrato ou distante, mas uma força que mapeia cada centímetro da sua angústia com uma precisão que nenhum abraço humano conseguiria alcançar. Você já parou para se perguntar como, mesmo nos dias em que tudo parecia desmoronar, algo dentro de você ainda o mantinha de pé, impedindo que a escuridão fosse absoluta? Isso não é sorte, nem apenas força de vontade. É o reflexo direto desse exército invisível que recebeu ordens expressas para não deixar o seu pé tropeçar em pedra alguma. Continuando nossa jornada por essa revelação, precisamos entender que o Senhor não apenas observa a sua trajetória, Ele a governa ativamente através de seus mensageiros. Quando falamos de Miguel, Gabriel e Rafael, estamos falando da mão de Deus agindo de formas multifacetadas para que nenhum aspecto da sua vida fique desprotegido. Quantas vezes você se sentiu como um náufrago em mar aberto, acreditando que o seu clamor se perdeu no barulho das ondas da crise financeira ou dos conflitos familiares? É exatamente nesse ponto que a lógica do reino inverte a nossa percepção. Será que a demora que tanto te aflige não é, na verdade, o tempo necessário para que Miguel remova obstáculos que você nem sabia que existiam no seu caminho? Já pensou que aquele silêncio que você interpretou como abandono pode ter sido o momento em que Gabriel estava organizando os detalhes de uma resposta muito maior do que a que você pediu? O céu não trabalha com a pressa ansiosa do relógio humano, mas com a precisão eterna da soberania do Pai. Por isso, a blindagem que está sendo colocada sobre você agora não é apenas para o hoje, mas para garantir que o seu amanhã não seja sabotado pelas armadilhas ocultas. Imagine agora a cena. Enquanto você tenta articular palavras de oração, existe uma movimentação intensa ao redor da sua mesa, nos corredores da sua casa e até mesmo nos seus pensamentos mais íntimos. Como seria a sua postura hoje se você pudesse ver, com clareza absoluta, que a opressão que tentava sufocar a sua esperança está sendo obrigada a recuar diante da autoridade de Jesus Cristo? O medo é um impostor que tenta se passar por dono da casa, mas o Salmo 34 nos garante que existe um acampamento santo estabelecido no seu endereço. Esse perímetro de proteção não permite que a acusação ou a injustiça criem raízes. Você não é um alvo fácil para o inimigo. Você é uma propriedade exclusiva do Altíssimo, vigiada por sentinelas que nunca dormem. E para você que carrega feridas que o tempo parece apenas ter escondido, mas não curado, como o toque de Rafael poderia transformar a sua percepção sobre essa dor? Muitas vezes, nos acostumamos a mancar espiritualmente, achando que o trauma é parte irremediável da nossa identidade. Mas o bálsamo do céu vem para nos lembrar que o Senhor deseja a nossa integridade total. Deus não quer apenas que você suporte a dor com dignidade. Ele quer restaurar a sua capacidade de sorrir sem peso, de planejar sem medo e de confiar sem reservas. Essa cura profunda é o que nos permite reconhecer as portas certas quando elas finalmente se abrem. Uma alma ferida muitas vezes não reconhece a oportunidade
porque está ocupada demais protegendo a cicatriz. Por isso, deixe que esse cuidado restaurador remova as escamas dos seus olhos e a amargura do seu coração. Pense na força que reside no fato de que o Criador de todas as galáxias conhece exatamente o número da sua casa e a dor que aperta o seu peito nas madrugadas. Não é espantoso que o Rei dos Reis envie seus arcanjos para servirem a você, um herdeiro da salvação? Isso derruba qualquer argumento de que você é insignificante ou de que a sua luta não importa. Cada lágrima sua é recolhida e cada suspiro de cansaço é transformado em uma ordem de socorro no tribunal celestial. A geografia da sua dor está totalmente iluminada pela luz de Gabriel, e onde o inimigo desenhou um fim de linha, o Senhor está traçando uma nova rota de escape e vitória. Portanto, mude a sua frequência agora. Pare de alimentar o diálogo interno com a derrota e comece a sintonizar o som do exército do Senhor em marcha ao seu favor. A mesa da sua família não será lugar de discórdia, mas de banquete e paz. O teto do seu lar não será abrigo para o pânico, mas cobertura para a misericórdia. Quando você entende que a presença de Deus é o milagre que precede todos os outros, a ansiedade perde o emprego. A paz de Cristo, que desafia toda lógica, assume o controle e guarda a sua mente. Receba essa renovação de fôlego agora. O cenário pode ainda não ter mudado completamente por fora, mas o alinhamento já aconteceu no invisível. O acampamento está montado, a espada está desembainhada e a palavra de ordem é livramento. Caminhe com a cabeça erguida, pois quem te guarda é o Senhor dos Exércitos e Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Continuando nossa jornada por esse mar de restauração, perceba que esse toque divino não é superficial. Ele mergulha nas raízes que você mesmo já esqueceu. Mas não para por aí, porque o Senhor deseja que essa cura alcance as camadas onde a sua lógica não consegue mais operar. Você já parou para se perguntar por que certas dores insistem em voltar, mesmo quando você acha que já superou tudo? Por que aquele aperto no peito ressurge justamente quando você tenta dar um passo em direção ao novo? A verdade é que o céu não ignora a cronologia da sua dor. Rafael, como esse braço estendido da compaixão do Pai, começa a trabalhar agora naquela ferida de infância, naquele abandono que moldou sua insegurança e naquela perda que congelou sua capacidade de sonhar. Imagine esse bálsamo celestial escorrendo pelas frestas da sua alma, suavizando o que a vida endureceu e trazendo de volta a cor para uma história que o cansaço havia deixado cinza. Será que você consegue mensurar a importância de permitir que o céu reorganize o seu caos interior, antes mesmo de mudar as circunstâncias externas? Muitas vezes, clamamos por portas abertas, mas como atravessaríamos essas portas com o coração ainda sangrando? É por isso que Gabriel não traz apenas notícias, ele traz a luz que dissipa a névoa da confusão mental. Já notou como a ansiedade faz tudo parecer urgente e catastrófico ao mesmo tempo? Gabriel sopra o discernimento que te faz distinguir o que é um ataque real daquilo que é apenas uma projeção do seu medo. Ele alinha seus pensamentos com a vontade do trono, fazendo com que você entenda que o seu valor não está no que você produz, mas em quem você é para o Criador. Como seria o seu amanhã se hoje você decidisse, de fato, acreditar que a sua identidade foi selada no céu e não nas críticas que você recebeu na terra? Além disso, é preciso reconhecer que enquanto o bálsamo é derramado e a luz é acesa, Miguel se posiciona com uma firmeza inabalável nas fronteiras da sua casa. Você já sentiu aquela proteção inexplicável? Um livramento de última hora ou uma paz que invadiu o ambiente logo após uma discussão pesada? Isso é o cerco sendo estabelecido. Miguel não negocia com o que tenta destruir a sua paz. Ele impõe o limite do Altíssimo. Há ataques que você nunca verá, setas que foram desviadas antes mesmo de chegarem perto dos seus filhos, e planos que foram frustrados pelo exército invisível enquanto você apenas tentava respirar fundo. Você entende que não está lutando sozinho nessa trincheira? Que a sua oração, por mais fraca que pareça, aciona um mecanismo de defesa que o inferno não consegue romper? Mas, para que essa cobertura seja plena, o Senhor te convida a um novo nível de entrega. Não adianta clamar por proteção se você continua abraçado aos velhos hábitos que alimentam a sua própria angústia. O que aconteceria se você parasse de investigar o passado e começasse a investir na presença? Rafael quer curar, mas ele também pede que você pare de tocar na ferida com o dedo da culpa. Gabriel quer guiar, mas ele solicita que você silencie as vozes do mundo para ouvir o sussurro do Espírito. Miguel quer guerrear,
mas Ele espera que você consagre o território do seu lar. Habitar no esconderijo é uma escolha diária de posicionamento. É entender que a segurança não vem da ausência de problemas, mas da presença constante do guarda que nunca dorme. Talvez o seu corpo ainda sinta os reflexos de anos de tensão e a sua mente ainda tente acelerar diante de qualquer imprevisto. Contudo, receba agora essa ordem de repouso que vem do alto. O Deus que sustenta as galáxias é o mesmo que inclina o ouvido para o seu suspiro mais baixo. Ele está restaurando a sua capacidade de dormir em paz, de olhar para o futuro sem tremer e de rir sem medo do que virá depois. Deixe que essa corrente de amor lave o seu peito, removendo o veneno da amargura e a crosta do desânimo. Sinta o ambiente da sua casa mudando agora, como se um ar fresco entrasse pelas janelas da alma, expulsando o mofo da tristeza e o peso da opressão. Portanto, não saia deste momento da mesma forma que entrou. Tome posse dessa tríade de intervenção celestial, a força de Miguel para o que você não vê, a luz de Gabriel para o que você precisa decidir e o bálsamo de Rafael para o que você precisa curar. O Senhor está reescrevendo o final desse capítulo. O que antes era um rastro de dor está se transformando em uma trilha de milagres. Você não é um náufrago lutando contra as ondas, você é um filho sendo conduzido pelo Pai para um porto de águas tranquilas. Respire essa nova realidade, confie na guarda ordenada e descanse no governo soberano de Jesus Cristo, porque o céu já se moveu e a sua vitória já foi decretada antes mesmo de o sol se pôr. Além disso, é fundamental que você compreenda que esse repouso que agora invade o seu peito não é um evento isolado ou uma mera coincidência emocional. Você já parou para se perguntar por que, justamente agora, o peso que parecia esmagar seus ombros começou a perder a força? Será que é apenas o cansaço dando uma trégua? Ou existe algo muito mais profundo, uma engrenagem celestial, se movendo em silêncio absoluto para reorganizar o que a tempestade bagunçou dentro de você? A verdade é que o céu opera em frequências que a nossa pressa muitas vezes ignora. Enquanto você se preocupava com o barulho do mundo, o exército do Altíssimo montava guarda nos corredores invisíveis da sua casa. Mas e agora? Como você pretende carregar essa paz daqui para frente? Será que você vai permitir que a primeira notícia ruim de amanhã desmonte essa fortaleza que foi erguida no seu espírito durante esses minutos de oração? Continuando nossa jornada de entendimento, precisamos olhar para as frestas da alma onde o medo costuma se esconder. Muitas vezes pedimos por uma mudança externa, mas ignoramos que a verdadeira blindagem começa na maneira como guardamos os nossos próprios pensamentos. Se Miguel está na fronteira da sua casa, impedindo que o mal avance, qual tem sido a sua postura do lado de dentro? Você tem alimentado a luz de Gabriel ou tem dado ouvidos aos sussurros da derrota que tentam te convencer de que nada mudou? Entenda que a proteção divina é uma via de mão dupla que exige a sua permanência no lugar da confiança. Não adianta o céu enviar o bálsamo de Rafael para as suas feridas se você insiste em arrancar as crostas do passado todos os dias. Você está realmente pronto para deixar que a cura se complete? Ou existe uma parte de você que se apegou à dor como se ela fosse uma identidade? Reflita comigo. Quantas vezes você escapou de situações que poderiam ter destruído sua trajetória e nem sequer percebeu que houve uma mão invisível desviando o golpe? Essa vigilância angelical não é uma teoria teológica distante, mas um serviço ativo e ininterrupto. Quando o Salmo 91 diz que nenhum mal te sucederá, ele não está prometendo a ausência de lutas, mas a garantia de que, no meio delas, você terá um esconderijo intransponível. Mas será que você tem habitado nesse lugar? Ou tem apenas visitado Deus nos momentos de desespero? A constância é o que firma o cerco. É no cotidiano, na escolha de não murmurar, na decisão de abençoar a sua mesa mesmo quando ela parece vazia, que a autoridade de Cristo se torna palpável em cada cômodo da sua residência. Imagine agora as raízes dessa árvore de fé descendo profundamente, alcançando áreas da sua linhagem familiar que você nem conhece. O que o Senhor está fazendo hoje vai muito além de um alívio imediato para a sua ansiedade. Ele está quebrando ciclos de angústia que perseguiam seus antepassados e que tentavam se instalar nos seus filhos. Você consegue sentir a gravidade e a glória desse momento? Não é apenas sobre você, é sobre o legado de paz que está sendo selado agora. Por que continuaríamos a viver como órfãos se temos um pai que ordena exércitos inteiros para garantir o nosso fôlego? A sua história não é um rascunho esquecido na gaveta do acaso, mas um manuscrito cuidadosamente protegido pelas mãos de quem criou o tempo. Portanto,
ao abrir os olhos para a realidade física, não deixe que a visão natural te engane. O que é visível é passageiro, mas o que você recebeu no espírito é eterno e está em plena operação. Mantenha a guarda alta através da sua confissão. Declare que a sua mente é território conquistado por Cristo e que nenhum pensamento intruso de abandono tem permissão para morar ali. Se o céu se moveu para te buscar no meio do seu silêncio mais dolorido, por que você duvidaria do que ele fará no brilho do novo dia? Caminhe com a dignidade de quem sabe que está sendo escoltado. A cada passo, lembre-se, o cerco está montado, o bálsamo está agindo e a voz da direção continuará sussurrando ao seu ouvido o caminho que você deve seguir. Você está seguro, você está coberto e, acima de tudo, você é profundamente amado por um Deus que não sabe o que é falhar. És